Capítulo 25. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e de festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o deus Baal Peor. Eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou pelo ventre juntamente com a mulher midianita. Então, imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo, por causa da atitude de Finéias. Eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, dize a ele: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova com a midianita era Zinri ben Salu, Zinri filho de Salu e príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um clã de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: atacai os midianitas e matai-os como a inimigos, porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor. E da mesma maneira vos iludiram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no Monte Peor. Capítulo 26. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais, todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: promovei um censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Esses, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas, de Palu, o grupo familiar dos Paluitas, de Esrom, o grupo familiar dos Esronitas, Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Esses foram os clãs de Ruben, e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá
quando se rebelaram contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram de Nemuel, o clã nemuelita, de Jamim, o clã jaminita, de Jaquim, o clã jaquinita, de Zerá, o clã zeraíta, de Saul, o clã sulita. Esses foram os grupos familiares de Simeão, formavam o total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram de Zelom, o clã zefonita, de Age, o clã agita, de Suni, o clã sunita, de Osni, o clã osnita, de Eri, o clã erita, de Arode, o clã arodita, de Areli, o clã arelita. Estes foram os grupos familiares de Gade, formavam o total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Dos descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram de Selá, o clã selanita, de Pérez, o clã perezita, de Zerá, o clã zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã esronita, de Amu, o clã amulita. Esses foram os grupos familiares de Judá, formavam um total de 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, de acordo com seus grupos familiares, foram de Tolá, o clã dos Tolaitas, de Puva, o clã dos Punitas, de Jazube, o clã Jazubita, de Sinron, o clã Sinronita. Esses foram os grupos familiares de Issacar, formavam um total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram de Sered, o clã seredita, de Elon, o clã elonita, de Jaleel, o clã jaleelita. Esses foram os grupos familiares de Zebulon, formavam um total de 60.500 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram os filhos de Manassés, de Maquir, o clã maquirita, pois Maquir foi o pai de Gileade, de Gileade, o clã gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade, de Gezer, o clã gezerita, de Eleque, o clã elequita, de Aziel, o clã azielita, de Siquém, o clã siquemita, de Semida, o clã semidaíta, de Éfer, o clã eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os grupos familiares de Manassés, formavam um total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Sutela, o clã sutelaíta, de Bequer, o clã bequerita, de Taã, o clã tanita. Esses foram os descendentes de Sutela, de Era, o clã eranita. Esses foram os clãs de Efraim, formavam o total de 32.500 homens. Esses foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Belá, o clã belaíta, de Asbel, o clã asbelita, de Aira, o clã airamita, de Chefufã, o clã chufamita, de Ufã, o clã ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde e Naamã, foram de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo seus grupos familiares. Formavam um total de 45.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram de Suã, o clã suamita. Essas foram as famílias de Dan. Todas elas formavam clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, de acordo com seus grupos familiares, foram de Imna, o clã iminaíta, de Isme, o clã isvita, e dos filhos de Berias, de Éber, o clã eberita, de Malquiel, o clã malquielita. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os grupos familiares de Aser. Formavam um total de 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus grupos familiares, foram de Jazeel, o clã jazelita, de Guni, o clã gunita, de Jezer, o clã jezerita, de Silém, o clã silemita.
Esses foram os grupos familiares de Naftali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naftali formavam um total de 45.400 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 nomes. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. A cada um a sua herança de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará a sua parte conforme o nome da tribo de seus antepassados. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número de membros de seus clãs. Esses foram os levitas contados segundo seus grupos familiares: de Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. Estas igualmente eram famílias descendentes de Levi: o clã libinita, o clã pronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando perante Iavé uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima, pois não havia sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai. Por isso, o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué ben Nun, filho de Nun. Capítulo 27. Achegaram-se então as filhas de Tisselofá ben Éfer, Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes de suas filhas eram Malá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: nosso pai morreu no deserto, não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome de nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos de nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor, e Iavé respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dá-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirás a herança do pai. Determinarás então aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitirei sua herança à sua filha. Se não tiver filha, darei sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança àquele do seu clã, que é seu parente mais próximo. Este, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então Iavé falou a Moisés: sobe a esse monte da serra Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-o contemplado, serás reunido aos teus como Arão teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, fostes os dois desobedientes à minha ordem para honrar minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés declarou ao Senhor:
que Yahvé, Deus dos espíritos e o doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda esta congregação, a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou Yahvé a Moisés: Toma Josué ben Nun, filho de Nun, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele, logo depois traze-o para diante de Eleazar o sacerdote perante toda a comunidade israelita e dá-lhe à vista de todos as suas ordens. E transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar o Urim diante de Yahvé. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote de toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe suas ordens, tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés. Capítulo 28. Então Yahvé falou a Moisés e determinou: Ordena aos filhos de Israel o seguinte: Tereis o cuidado de me trazer no tempo designado meus manjares, as ofertas de alimento preparadas no fogo, com aroma que me seja agradável. Tu lhe determinarás: estas são as oferendas queimadas que dedicareis ao Senhor. Cada dia 2 cordeiros de 1 ano perfeitos como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia e oferecerás o segundo em holocausto ao pôr do sol. Junto com cada carneirinho será igualmente oferecido um jarro com 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com 1 litro do melhor azeite de olivas batidas. É o holocausto perpétuo, instituído e realizado pela primeira vez no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada a Yahvé. A libação, oferta derramada, que a acompanha deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Este vinho deverá ser derramado como libação no lugar santo em veneração ao Senhor. Ao cair da tarde deverá ser oferecido o outro carneirinho como oblação, e junto com ele a mesma quantidade de flor de farinha, azeite e vinho para a libação. Tudo da mesma maneira como procedeste pela manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e seu aroma muito me agrada. No dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano perfeitos, juntamente com 2 quilos de flor de farinha, misturada com o melhor azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de libação, que é o vinho derramado. O holocausto do sábado, oferta completamente queimada, deverá ocorrer todos os sábados, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês oferecereis um holocausto a Yahvé: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Para cada touro novo oferecereis igualmente 3 quilos de flor de farinha, misturada com o melhor azeite de olivas. Com cada carneiro oferecereis 2 quilos de flor de farinha em oblação amassada com o óleo das melhores olivas. Para cada carneirinho, 1 quilo de flor de farinha em oblação amassada com azeite. É o holocausto oferecido em perfume agradável, oferenda queimada a Yahvé. As libações de vinho que o acompanham serão assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro, e 1 litro com cada cordeiro. Esse será mês após mês o holocausto que deverá ocorrer a cada lua nova para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo e além da oferta diária de vinho, oferecereis também ao Senhor um bode, com sua correspondente libação, a fim de tirar os pecados do povo. No 14º dia do primeiro mês do ano é celebrada a Páscoa de Yahvé. E o 15º dia do mesmo mês é dia de grande festa. Durante 7 dias se comerão ázimos, pães feitos sem fermento. No primeiro dia haverá uma assembleia santa, não fareis nenhuma obra ou trabalho servil.
Oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados em holocausto, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos impecáveis, sem defeito. Sua oblação em flor de farinha amassada com o melhor azeite de oliva será de 3 quilos por touro novo, de 2 quilos por carneiro, e de 1 quilo para cada um dos 7 carneirinhos. Trareis também um bode expiatório em sacrifício pelos pecados, para cumprir o rito de expiação por todos vós. Fareis isto além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Dessa forma fareis cada dia durante 7 dias. É um manjar, uma oferta de alimento que tem aroma muito agradável a Yahvé. É oferecido além do holocausto perpétuo e de sua libação correspondente à oferta de vinho derramado ao Senhor. No 7º dia tereis uma assembleia dedicada a adorar a Deus. Nesse dia não fareis nenhuma obra servil. No dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, o Pentecoste, quando oferecerdes a Yahvé uma oblação de frutos novos na vossa festa das semanas, tereis Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho. Oferecereis holocausto em perfume agradável ao Senhor, 2 touros novos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos impecáveis, sem defeito. Com cada novilho oferecereis vossa oblação com 3 quilos de flor de farinha misturada com o melhor óleo de olivas, para o carneiro 2 jarros de 2 quilos, e para cada um dos carneirinhos 1 jarro de 1 quilo. Trareis igualmente um bode expiatório como sacrifício para realizar o rito da expiação e cancelar os pecados do povo. Fareis isso além do holocausto perpétuo, da oblação e das libações correspondentes.